Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nesta sexta-feira, neste dia 2 de outubro de 2020, o Espírito Santo de Deus nos dá uma direção para a nossa batalha espiritual. Ele quer que travemos uma batalha espiritual com entendimento, para que as pessoas, ao travarem esta batalha espiritual, elas saibam com quem estão lutando, elas tenham em mãos as armas necessárias para esta luta, elas tenham entendimento espiritual. E isto nós vamos buscar na palavra do nosso Deus, porque não adianta nada travarmos uma batalha espiritual e sairmos para a prática do nosso cotidiano, algumas pessoas sem entendimento voltarem às velhas práticas, não entenderem com quem elas estão lutando, pois a nossa luta é uma luta espiritual e nós já vimos que quem dá voz ao mundo espiritual somos nós, tanto que no Salmo 103, versículo 20, está escrito: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. E hoje quem dá voz à palavra de Deus somos nós. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Ou seja, falamos uma palavra, ela vai, ela se cumpre e ela volta. E quando proferimos palavras positivas, os anjos de Deus pegam estas palavras, trabalham em nosso favor, trabalham em favor das pessoas pelas quais oramos, intercedemos, pelas quais aquelas palavras foram proferidas, foram lançadas no mundo espiritual. E as pessoas que falam palavras negativas, quem vai pegar aquelas palavras e trabalhar no mundo espiritual são os demônios. Eles vão trabalhar contra aquelas pessoas que proferiram as palavras, contra aquelas pessoas para as quais aquelas palavras foram liberadas, foram proferidas. Portanto, nós temos que ter muito entendimento. E hoje, o Espírito Santo de Deus nos manda trazer a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, a IGAD e IGAD, em todo o Brasil e em todos os países do mundo, o entendimento sobre com quem estamos lutando, pois nós estamos lutando com derrotados e muitas pessoas ainda não têm consciência disso. Portanto, vamos entrar na presença do nosso Deus. Uma boa noite nesta sexta-feira, neste dia 2 de outubro de 2020. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, está escrito na sua palavra, na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E também está escrito em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, Pai, nós estamos aqui, nós viemos a Ti para vos pedir perdão por todos os pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados e sarando toda a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos orar, abençoar a sua igreja perseguida, a plenitude dos gentios que tem de entrar, que vivem em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica, que vive naqueles 50 países onde há a maior perseguição da Igreja de Cristo. Nós oramos e intercedemos pela nação de Israel, pelo povo de Israel, pelo povo judeu. Nós oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, por você, meu irmão, minha irmã,
que está unido a nós nesta ministração em todo o Brasil e em todos os países do mundo, travando esta batalha espiritual. Oramos e intercedemos pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, pelo nosso vice-presidente General Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela. Oramos e intercedemos por todas as nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, nas esferas dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Oramos e intercedemos por todas as nossas instituições, por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, em nome de Jesus. E hoje, em nome do Senhor Jesus, vamos ver a mensagem que o Espírito Santo de Deus nos dá, a direção nos dada pelo Espírito Santo de Deus sobre a nossa batalha espiritual. Portanto, irmãos, nós temos que ter entendimento, porque sem entendimento ninguém consegue nada. Nós não conseguimos, as pessoas que não têm entendimento, não conseguem vencer as suas lutas. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, a nossa luta jamais será contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, contra as potestades, e potestade significa autoridade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O domínio ele é feito no mundo espiritual, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas se Satanás e os seus demônios estão operando, estão trabalhando no mundo espiritual contra as pessoas que não têm esse entendimento, nós temos os anjos de Deus que trabalham em nosso favor. Nós temos o nosso Deus dando ordem, nós não temos que pedir nada a anjo, mas nós temos que pedir, orar, determinar em nome do Senhor Jesus e pedir ao nosso Deus que dê ordens aos seus anjos. E usando a palavra do nosso Deus, nós vamos vencer as batalhas, nós vamos vencer todas as lutas, irmãos. Está escrito em Lucas, nós estamos lutando, irmãos, contra derrotados. O Senhor Jesus já derrotou Satanás e todos os seus demônios naquela cruz do Calvário. Portanto, a nossa luta está sendo travada com entidades, já com espíritos já derrotados, espíritos decaídos, espíritos aprisionados no mundo das trevas. Em Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19, com palavra do próprio Senhor Jesus, e disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. É por isso que as pessoas não devem usar este termo: fulano caiu do céu na minha vida, este emprego caiu do céu, porque o único que caiu do céu foi o diabo, que quis se igualar a Deus e foi derrubado. Aí em Lucas capítulo 10, versículo 19, também está escrito, com palavra do próprio Senhor Jesus: eis que vos dou poder, ele nos dá poder, ele nos dá autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Portanto, nós temos este poder, nós temos esta autoridade para pisar nestas hostes malignas, sempre no poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, sempre usando a palavra de Deus, escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 17, escrita em Números, toda ferramenta preparada ou forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Em Números capítulo 23, versículo 23, pois quanto a Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel,
Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem obrado, ou seja, Deus tem feito. Em Hebreus capítulo 12, versículo 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor, e este fogo consumidor, ele nos dá a autoridade para usá-lo, para repreender todas as obras das trevas. Tanto que no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículos 11 ao 15, está escrito: já foi derribada no inferno a tua soberba, com os sons dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: já foi derribada no inferno a tua soberba com os sons dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, dos versículos 11 ao 15. Aí está escrito também, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele já perdeu a sua luz própria quando ele era querubim da guarda ungido, quando ele era ministro de louvor de Deus, e hoje ele se faz passar por anjo de luz. Hoje ele não tem mais luz, ele é enganador. Em 1 Pedro, existe uma grande exortação em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Mas nós que obedecemos a palavra de Deus, nós que buscamos viver na obediência, na prática, no temor da palavra de Deus, quem vive ao nosso redor são os anjos de Deus. Portanto, nós estamos parando aqui por causa da hora. Uma boa noite, um final de semana ricamente abençoado para a amada Igreja Global de Adoração a Deus. Vamos agir com entendimento. A paz do Senhor Jesus. Uma boa noite.